Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jonathan Molar, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube Papo Certo com as dicas, tanto para o OAB, para quem é do Direito, quanto para o Enem, para quem é da História. E hoje nós estamos com uma dica aqui para o pessoal do Direito, o pessoal que vem buscando aprovação no exame da ordem. Hoje é um tema específico de direito constitucional, mas que dá muito pano para manga, é um tema muito polêmico e eu trago uma atualização do entendimento do STF. Eu me refiro ao princípio da liberdade religiosa. Princípio esse que vocês encontram no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição Federal de 88. O que o artigo 5º, inciso 6º nos dirá é que os brasileiros têm direito, têm essa prerrogativa de liberdade religiosa, liberdade de culto e liberdade de expressão religiosa. Independente qual a sua matriz religiosa, você pode cultuar livremente, cultuar sem ser perseguido, sem sofrer qualquer tipo de censura. Até aí, não há grandes discussões doutrinárias, porque já existe esse princípio desde 1988. A novidade se encontra na decisão do STF. Lembrando que esse princípio da liberdade religiosa foi inserida na Constituição de 88, como eu disse para vocês, para valorizar, para atestar, para legitimar a pluralidade religiosa que existe no Brasil, as diferentes matrizes religiosas que devem conviver em harmonia e em liberdade, professando a sua livre fé e a sua livre expressão dessa mesma fé. Até aqui tudo bem. O que deu pano para manga nesse ano de 2019, no início do ano, foi a decisão do STF. O STF decidiu por unanimidade entre os seus ministros que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos. Alguns são a favor, outros são contra, mas nós aqui como juristas, nós aqui do mundo do direito, nós temos que entender a decisão do STF, o conteúdo da decisão. O STF entende que o sacrifício de animais para algumas matrizes religiosas, principalmente as matrizes religiosas africanas que vieram para o Brasil da África, de que faz parte do componente do ritual. Do mesmo modo que matrizes religiosas cristãs têm os seus rituais, o STF entendeu de que faz parte da história, de que faz parte da cultura religiosa de uma parte dessas matrizes o sacrifício dos animais. Por isso que foi aprovado de maneira unânime a constitucionalidade. Ou seja, qual é o entendimento dos nossos ministros de que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos por ser um componente do ritual. Observação, isso não se configura como maus tratos. Alguns ministros disseram isso ao pronunciar os seus votos. Se for utilizado um animal se essa morte desse animal se der de maneira cruel, se der de maneira dolorosa e prolongada, acaba entrando no componente de maus tratos. O liame é muito difícil da gente precisar, é um liame muito subjetivo, certamente não haverá uma fiscalização todas as vezes que um animal for sacrificado aqui para um culto religioso, mas alguns ministros ponderam isso. Quando nós pegamos algumas matrizes religiosas, elas não maltratam os animais. Essa morte é meramente para componente, faz parte do ritual simbólico e do ritual religioso daquela matriz. É esse o entendimento, beleza? Por fim, o próprio STF também já decidiu em julgados anteriores de que o satanismo e a maçonaria não são religiões, elas são seitas. No caso do satanismo, porque a própria Constituição Federal, desde o seu preâmbulo, utiliza o nome de Deus, faz menção a Deus. E, naturalmente, o satanismo, por ser oposição a Deus, não foi considerada uma religião. A maçonaria não tem correlação nenhuma com o satanismo, mas também foi considerada uma seita e não uma religião. Observem também uma outra discussão, para uma outra videoaula rapidinha, é o seguinte: nós dizemos, e a Constituição Federal também diz, de que nós somos um Estado laico, mas desde o seu preâmbulo já aparece a menção a Deus. Essa é uma outra discussão também que dá muito pano para manga, e também quando diz respeito à educação religiosa nas escolas, que também já foi objeto de análise do STF, mas que a gente vai trabalhar numa próxima aula, beleza? O que é que vocês precisam saber hoje? O princípio da liberdade religiosa estampado na nossa Constituição Federal visa garantir a pluralidade religiosa. E a decisão mais atual do STF sobre esse princípio é a constitucionalidade do sacrifício de animais em cultos religiosos. Você pode concordar ou não, mas você precisa saber para a prova da ordem que o STF garantiu a constitucionalidade. Qual a justificativa? É um componente do ritual e não uma configuração de maus tratos aos animais que são sacrificados. Por fim,
satanismo e maçonaria não foram consideradas religiões pelo STF em apreciações anteriores. Beleza? Valeu, até a próxima videoaula e bons estudos para vocês.